É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechada se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos. Muito boa noite, tudo bem? Estamos chegando para mais um Lenga Lenga nesta noite de segunda-feira. Espero que você esteja bem, feliz, contente, sorridente, porque a partir de agora tem mais um episódio do nosso Lenga Lenga Podcast. Eu sou Marcelo Lucini e sou o anfitrião aqui no nosso Lenga Lenga, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso e interessante. Se você ainda não está seguindo nas nossas redes, estamos em todas as plataformas: YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Por todos os cantos você encontra aí o nosso Lenga Lenga Podcast, feito direto aqui dos Estúdios Lenga em Indaial, Santa e Bela Catarina. Se você está já nos assistindo aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que o Lenga Lenga está no ar com mais um assunto super interessante. E para a gente colocar toda essa máquina para funcionar, precisamos, é claro, sempre dos nossos patrocinadores. Por isso, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, começando pela Sicoob São Miguel, em Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Sicoob São Miguel, se você quiser fazer parte da equipe da Sicoob São Miguel, você pode fazer parte também dessa equipe aí de valor que é a Sicoob São Miguel. Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna, siga nas redes sociais, se informe e faça parte da equipe Sicoob São Miguel. Também junto com a gente, agradecendo a Odonto Excellence, a queridinha de Indaial, especialista em implantes, é a Odonto Excellence, seu sorriso na maior. São duas clínicas aqui em Indaial, uma no bairro das Nações, a outra no bairro dos Estados, clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excellence, a
queridinha de Indaial, especialista em implantes. Também junto com a gente a Masterfrio Climatização, deixando seu ambiente mais agradável, né, para sua casa, seu comércio. Que tal aí você dar aquele upgrade aí na sua máquina de ar-condicionado, colocar uma máquina mais forte para dar conta aí do ambiente, ou então fazer aí uma limpeza, uma manutenção? Fale com a Masterfrio Climatização. Procure nas redes sociais por @Masterfrio Indaial, falando que veio aqui pelo Lenga, ganha sempre aquele desconto especial na Masterfrio Climatização de Indaial. Também junto com a gente aí a Casa da Mangueira, número 1 em Mangueiras em Indaial. Todo tipo de mangueira você encontra aí na Casa da Mangueira. Mangueira para lava-jato, mangueira de jardim, mangueira para hidráulico também você vai encontrar na Casa da Mangueira. Além de algumas conexões que também você encontra na Casa da Mangueira, que fica no bairro das Nações, aqui em Indaial. Casa da Mangueira. E se falar que veio aí pelo nosso Lenga Lenga, também ganha desconto lá na Casa da Mangueira. Também junto com a gente Serralheria Tomioso, isso mesmo. Serralheria Tomioso, portões, grades, móveis em estilo industrial. Fale com Serralheria Tomioso aqui de Indaial. Também dando a qualidade da nossa transmissão, né, da nossa internet, Ultra Telecom. Você quer ter uma internet de qualidade? Fale com a Ultra Telecom. 3091 3830. 3091 3830 é Ultra Telecom. Internet de qualidade, a melhor internet da região, Ultra Telecom. Junto com a gente também Microrede, tecnologia e serviços inteligentes, controles de acesso, câmeras de vídeo monitoramento. Fale com Microrede, tecnologia e serviços inteligentes. Procure nas redes sociais por Microrede e lá você vai saber de tudo sobre a Microrede. Também junto com a gente MBK Comunicação Visual, banners, faixas, outdoor, impressão digital, né, plotagem de veículos. Fale com MBK Comunicação Visual, que fica em Blumenau, na Itopava Norte. Junto com a gente também Zuc Firearms, treinamentos, tem aí o stand de tiro, despachante para você que quer ser caçador, atirador ou colecionador. Lá no Zuc Firearms você vai encontrar. E também agora a escola da Zuc Firearms para treinamentos para segurança. Você quer se especializar na área? Treinamentos para segurança na escola da Zuc Firearms. Entre em contato com a Zuc 99166-6691. 99166-6691. Zuc Firearms junto com a gente. Também deixando aí o nosso programa, nosso episódio ainda mais delicioso, Catafesta Forno e Festa. Se você ainda não conhece, o Catafesta Forno e Festa tem um ambiente preparado para suas confraternizações, né? Você quer fazer a sua festa, sua confraternização, reunir sua empresa, reunir os amigos, fale com Catafesta Forno e Festa. Além de ter um ambiente super agradável, tem também aquela pizza deliciosa, feita aí com todo carinho, uma especialidade da casa, Catafesta Forno e Festa. E também junto com a gente, loja Biogás Store. Ó, o nosso Lenga Lenga veste biogás, estou vestindo a moda biogás, e a Biogás veste a gente e tem loja aqui em Indaial, na Marechal Deodoro da Fonseca, e também você encontra Biogás em todo o país. Procure nas redes sociais por Use Biogás e você vai saber da moda biogás que tem em todo o país e também você encontra feita e produzida aqui em Indaial. Esses são os nossos patrocinadores mais que especiais aqui do nosso Lenga Lenga Podcast nessa noite de segunda-feira. E hoje o Lenga Lenga recebe um projeto que faz a diferença na vida de muitas crianças e famílias, né, que é o Só Alegria Contraturno. E por isso estou recebendo a Tati e o Maicon para a gente falar sobre esse projeto e explicar um pouquinho. Mas primeiramente quero cumprimentá-las. Tati, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Lenga Lenga. Olá, boa noite. Só alegria, meu Deus. Estar aqui é uma alegria muito grande. Obrigado pela presença. Maicon, boa noite também, seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui. Vamos falar então um pouquinho, né, para começar. Eu queria que você explicasse, né, para quem ainda não conhece, né, o que é o Só Alegria Contraturno. Explica um pouquinho pra gente aqui, para quem não conhece ainda. Então, Só Alegria Contraturno, ele é uma escola, né, de contraturno, onde as crianças ficam no período que não estão na escola. Então, primeiro eles vão na escola básica e outro período estão com a gente. Por isso que é o contraturno, com atividades extracurriculares. Então, a gente atende crianças de 6 meses até 12 anos, sendo que de 6 meses até 4 as crianças podem ficar no integral. Né? E após isso eles precisam entrar na escola básica. Então a escola de contraturno Só Alegria nasceu há 7 anos atrás, né? Quando eu era professora da rede municipal, eu e minha sogra, e aí a gente saiu e decidimos montar essa escola de contraturno realmente para atender essas famílias e trazendo um projeto bem inovador que é a educação por princípios, que é o que a gente trabalha lá dentro da escola.
A ideia surgiu de um nicho de mercado que vocês viram ou da vontade de fazer algo diferente? Isso, lá atrás a gente sempre falava, sempre brincava uma com a outra. Um dia a gente vai ter uma escola, um dia a gente vai ter uma escola, mas isso ficava aí na conversa. E aí, em 2018, né, surgiu essa ideia realmente que iria ser concretizada após o nascimento da nossa primeira filha, que é onde a gente falou, não, eu quero só ficar 20 horas no município e não 40, mas eu não conseguia, tinha que ser 40, e aí eu disse, não, eu quero ficar com a Ana. Então a gente decidiu montar essa escola para que de fato eu pudesse ficar esse tempo com ela também. E aí também foi o ano que teve a data corte ali a partir dos 5 anos não ter mais o integral, né, na rede municipal, e aí a gente começou então, não, realmente essas famílias precisam de ajuda. E aí a gente decidiu então criar o contraturno e dali para frente veio alimentando cada vez mais o nosso coração e compreendendo que era um propósito mesmo a gente viver isso diferente dentro da escola. Uhum. Esse Só Alegria, de onde que vem esse nome e o que ele representa para vocês? Então, esse Só Alegria, ele era uma frase que eu usava muito ainda quando eu estava, né, na rede e que movimentou muito a minha vida porque não importa como a gente tá, mas sim é o que a gente expressa. Então, muitas vezes a gente acorda cansado, triste, mas quando a gente fala só alegria, tudo se torna alegre. Então, eu sempre profetizava muito isso. E quando a gente surgiu a ideia de ter uma escola, eu falei, então vai ser só alegria. E foi muito incrível, assim, porque eu até hoje não vi uma empresa nascer tão rápido como a nossa, porque a gente deu entrada, né, na contabilidade numa quarta-feira, e na próxima segunda-feira da outra semana estava tudo pronto. Tinha aprovação de nome e tudo mais. Eu falei, não, é de Deus. Então, assim, é isso aí. A gente vai decretar aos 4 cantos. Quem ouve a gente, que é só alegria. Então, quando a gente acessa essa leveza, a gente realmente vive o só alegria. Então, é tudo quanto é lugar que a gente vai, no comércio, as famílias chegam e dizem, só alegria, só alegria. E, de fato, eles mesmos expressam essa alegria que está dentro de você. Não importa como você está, mas sim o que você expressa. Então, a gente vê as crianças, é muito legal essa pegada de só alegria. E até pegando a respeito do nome, tinha sido mencionado 3 possibilidades de nome, né, Tati? E o Só Alegria foi o primeiro já aprovado, né? Acredito que deve ter sido até uma dificuldade, ver se ninguém mais estava usando, Isso, para isso tentar mesmo. Isso. pegar algo diferente e exclusivo também, né? Sim. Para não ter mais um outro contraturno, né? Seria difícil, né? O nome é bem diferente, né? Sugestivo, mas diferente também, né? O nome Só Alegria. E como é que funciona o contraturno no dia a dia mesmo? O que as crianças fazem lá? Então, o contraturno a gente atende, né, das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, de acordo com a necessidade de cada família. Então, dentro do contraturno a gente vai ter várias aulas lá dentro, né, como aula de dança, robótica, karatê, educação física, artes, artesanato, tem as atividades de empreendedorismo, as aulas também de literatura, aula passeio e as atividades no bosque, que é um espaço amplo com vários bichinhos, onde a gente ali trabalha com as crianças a questão do cuidar das coisas, né? Então tem a horta, tem os bichos, tem casa na árvore, enfim, uma imensidão de oportunidades e vivência para as crianças lá dentro. Tem a tirolesa agora também, que foi inaugurada essa semana ainda com eles. Então, assim, ali dentro as crianças realmente esquecem de uma vida lá fora, de um celular, desse meio que, de fato, a gente vê as crianças, às vezes, de 11, 10, 11 anos brincando no barro, fazendo casinha, que não é mais o normal que a gente vê, mas que, de fato, é o tão delicioso ver, né? Então, eles brincam realmente dentro do Só Alegria, eles vivem uma infância, porque a gente tem como lema dentro da escola, criando memórias na infância. E aí, toda a nossa parte de colônia também sempre acontece isso. Muitas brincadeiras que levam as crianças realmente a viver o impossível. E qual que é a faixa, você falou 10, 11 anos, mas qual é a faixa etária que vocês atendem atualmente? Então, são crianças de 6 meses até 12 anos. 6 meses até 12 anos. E isso, daí cada idade fica numa sala separada, né? E as atividades que vocês oferecem o quê? Tem educação, esporte, cultura, reforço escolar, lazer, tudo isso? Então, assim que a criança chega dentro do Só Alegria, tem um apoio pedagógico, que é o auxílio nas tarefas, né? E aí tem esse contato com eles também de, tem dúvida, não tem, auxiliamos a fazer os trabalhos da escola também. E aí, após disso, eles vão ter esse momento das atividades propostas pela escola, como aula de dança, robótica, karatê, educação física, né, artesanato, artes e assim por diante. Então, todos os dias eles vão ter 2 aulas diferentes, né? E os menores, que são de 6 meses até
2 anos ali, não pega tudo, mas eles também vai pegar o quê? Mais esse contexto de educação física, tem, todas as turmas vão ter, aula de dança, todas as turmas vão ter, desde o berçário vai ter também, e aí a pegada com os menores ali, principalmente o berçário ali, que é a turminha de 6 meses, vai pegar muito essa questão da estimulação, né? E também tanto estimulação ampla quanto a coordenação motora fina, a exploração do ambiente diferente, da parte de texturas diferente, né? Os menores e os maiores vai ser bem focado nessas atividades, como eu falei antes. Qual que é a importância que você vê aí do contraturno na formação das crianças de hoje? Você vê uma importância, uma diferença para quem faz? Sinto, porque o que acontece? Quando as crianças elas vão na escola regular, né, e depois vão para casa, o que a gente recebe muito de colocações dos pais. Meu filho só fica na televisão, só fica no celular, então eu quero um lugar onde ele tenha outras atividades, um outro momento de interações com outras crianças também, que não seja só aquele foco de sala de aula, mas também que a criança possa viver algo diferente. Então a gente tem feito muita procura mesmo das famílias nesse contexto, tipo algo diferente. Então, dentro do Contraturno Sua Alegria, a gente oferece uma diversidade de coisas e N oportunidades para crianças realmente viverem a sua infância. Então a gente vê assim o quanto tem sido prazeroso para as crianças estarem ali dentro e o que a gente vem propondo a cada dia, né? Então essa questão de princípios e valores que a gente trabalha, que é o nosso auge do contraturno, que é trabalhar o caráter, o desenvolvimento do ser. Então, que nem a gente fala para os pais, qualquer contraturno pode trazer várias atividades, mas o contraturno Sua Alegria, o que traz diferença dos outros é o princípios e valores, que a gente trabalha muito na formação do ser. Então, todas essas atividades que a gente faz, ela vai estar voltada em cima do quê? Do caráter, do desenvolvimento dela quanto pessoa, no socioemocional. Então, o empreendedorismo, ele veio para trabalhar a matemática de uma forma mais tranquila. Então, eles amam as atividades de empreendedorismo, porque além da gente trabalhar dentro do Sua Alegria, o que é a questão financeira, eles vão a campo e conhecem o meio que tem no nosso mercado, como mercado, farmácia. Então, a gente trabalha dentro do Sua Alegria e depois eles vão conhecer fora também. Então, a gente está o tempo inteiro visando o desenvolvimento dessa criança. Então, isso é o diferencial hoje que a gente tem dentro do Sua Alegria, é esse, assim, ó, esse olhar não somente para a criança, mas também para o familiar. Então, a gente sempre dá esse suporte e auxílio para eles também. Você falou até de feedback, né, dos próprios familiares. E vocês também percebem a mudança no comportamento e também no desenvolvimento das crianças ao longo desse tempo que vocês já estão aí e que já tem algumas crianças que devem estar acompanhando já desde o início com vocês? Isso, a gente tem criança hoje no contraturno que está com a gente há 4 anos, 5 anos já, e a gente vê muita diferença. Então, a gente sempre fala assim, ó, crianças novas que chegam no Sua Alegria, eles têm 15 dias, que é onde a gente trabalha muito com eles e vai colocando nossos princípios, nossos valores, o que de fato a gente defende ali dentro, e ali as crianças vão se moldando. E de fato, assim, a gente vê um crescimento muito grande, porque assim, ó, essa idade de 8 anos para cima, eles estão num mundo onde tem muita gíria, tem muita influência, e dentro do Sua Alegria a gente trabalha muito contra isso. E a gente vai ensinando de uma forma leve, tranquila, onde a criança por si só já vão se corrigindo. Ai, não é legal eu falar isso, meu, é de fato, isso não me leva a nada, isso é uma mentira, então eu não vou fazer. E aí eles vão se policiando um com o outro e de fato a gente vai vendo um crescimento no seu caráter. Né, que é esse realmente desenvolvimento deles. Assim, então a gente trabalha muito o não à mentira, o reconhecer quando a gente está errado, porque errar todo mundo erra, mas a gente tem que reconhecer e pedir perdão. Então quando a gente pede perdão, a gente limpa o coração e vamos lá, vamos continuar. Então a gente trabalha muito essa leveza dentro do Sua Alegria. E a gente vê muita diferença entre as crianças, muita. Diferença às vezes assim, ó, que é coisa de um dia para o outro. Teve famílias já que trouxeram isso para nós, Tati, coisa que, faz 1 semana que meu filho tá aqui e é tão nítido isso já nele, ele já consegue esperar mais em casa, não chora por qualquer coisa, já consegue compreender mais. Então, a gente vê que, opa, tá dando certo. Então, esse ano a gente colocou, né, esse método que a gente criou dentro do Sua Alegria, que é uma educação por princípios, e a gente vê, assim, o quanto tem trazido de crescimento na vida dessas crianças, tanto da criança quanto da família também. Tem alguma história ou caso que marcou vocês dentro do projeto nesses anos, assim? Nossa, muitos, né? Porque o contato de vocês acaba ficando muito estreito, né? Com as famílias, com as crianças, né? Então acredito que esses feedbacks e também esse contato acaba estreitando e
criando amizades, laços também, né? A criança acaba criando inevitavelmente laço com os professores, com todo o pessoal Com certeza. do entorno ali que tá junto no contraturno. Então, a gente trabalha dentro do contraturno, né, sempre todo o tempo nessa leveza, o acreditar. Então, a gente, como eu falei, a gente trabalha dentro da escola os princípios e valores baseado, né? Então, a gente não trabalha nenhuma religião ali dentro, mas um Deus soberano. Então, dentro do Sua Alegria, as crianças aprendem sim a agradecer, eles aprendem a reconhecer a sua vida, reconhecer o que os pais estão fazendo por elas, o que a família em um todo, né? O que a gente trabalha muito eles a refletirem sobre esses momentos. E teve uma situação que foi bem legal, assim, porque nós estávamos numa festa country no bosque, e estava todo o bosque decorado com o tema, e logo começou a chover. E antes, um pouquinho antes de chover, o pessoal que ia vir com cavalos para ter essa experiência com as crianças teve um imprevisto, ele me ligou dizendo que não ia mais poder vir. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Essas crianças numa expectativa a mil, mais de 50 crianças esperando esses cavalos para chegar, para poder andar e tal. E disse, e agora? E aí começa a chover. Aí uma prof já vai lá, começa a retirar tudo do bosque. Eu disse, e as crianças estavam dentro das salas, e eu fui lá no bosque, no meio da chuva, eu falei, Deus, meu Deus, o que que eu vou fazer com essas crianças sem um cavaleiro? E ainda com chuva, na expectativa que eles estão com esse momento. Eu disse, eu não admito isso. Eu vou botar tudo de volta, esses enfeites no lugar, e eu creio no Senhor que isso aqui vai parar e vai cessar. E do nada, meu telefone toca, o cavaleiro tá, já consegui negociar aqui, eu vou poder ir. Tô indo aí daqui um pouquinho, tô chegando já. Falei, meu Deus. Aí voltei pra lá e as crianças, cheguei lá, as crianças estavam orando, pedindo a Deus para que parasse a chuva, porque eles queriam viver essa experiência. E aquele dia ficou conhecido dentro do Sua Alegria como o Milagre do Bosque, porque todas as crianças presenciaram isso. Todas elas viram que não, de fato, se a gente se acalmar e buscar o equilíbrio, porque virou um caos. Pensa, estavam tudo no bosque esperando aquele momento, e aí todo mundo volta porque começa a chover, mais de 50 crianças gritando ao mesmo tempo porque queria o cavalo e tal. E quando eles buscaram o equilíbrio, quando eu voltei para dentro da sala, estavam todos eles sentados no chão, né, nos tatame da sala e orando. E aí ficou conhecido como Milagre do Bosque. Então a gente tem vivenciado muito isso. Muito mesmo, assim, ó, essa fé que a gente tem trazido ao coração das crianças, que de fato, por mais difícil que seja, mas se a gente buscar o equilíbrio da vida, a gente consegue ter a leveza, né? Então a gente vê muito isso, assim, aí famílias que vêm relatar o tempo inteiro pra gente, sabe? Nesse contexto da melhoria dos filhos em casa, do Pois é. compromisso. Até que eu queria perguntar, vocês já tiveram situações que o projeto também foi essencial também para a família da criança? Sim, porque a gente tem um movimento dentro do Sua Alegria que é muito legal, que é as imersões para as famílias. Então a gente tira um final de semana e aí leva essas famílias para um sítio onde a gente tem um contato mais direto com elas. E aí conversa sobre todos os aspectos, sobre princípios, sobre valores, sobre a questão da sua identidade, porque você está aqui. Então, nesse contexto, a gente vê um crescimento muito grande nas famílias, porque eles conseguem compreender que se eu acesso essa leveza, né, na presença de Deus, eu consigo ver o meu filho de uma forma diferente. Então a gente tem pais, mães que vêm relatar para nós que já viram muita diferença em casa de uma mudança de comportamento, que às vezes fica batendo na tecla que o filho não consegue, mas por que eu estou fazendo para ele conseguir? Quando eu reconheço o erro, eu tenho que ver também o que eu preciso contrapartida para ajudar essa criança. Então a gente vê muito também essa interação das famílias com a gente, nesse auxílio mesmo que a gente traz para elas, que opa, talvez se você mudar a rotina nisso, ou se você fazer aquilo, vai dar certo. E a gente vê o trazer das famílias pra gente, né, o resultado que dá muito certo. Então, muitas vezes a gente fica, essa família é assim, mas o que eu posso fazer para ajudar? Então, às vezes é só uma mãe cansada, que às vezes queria ouvir ou queria que a gente só ouvisse ela. E aí, de fato, acontece isso. E quando acontece, essa família consegue buscar o equilíbrio e ajudar os seus filhos. Então, a gente tem muito isso dentro de Sua Alegria. Acontece bastante. O que mais emociona vocês no trabalho diário com essas crianças, assim? É ver o resultado e o crescimento deles todos os dias, assim, ó. Porque crianças que, vamos pegar um exemplo, né? A gente todo ano, já fazem agora 5 anos que a gente tem a apresentação de Natal, né? A gente entra na apresentação de Natal no evento da prefeitura final de ano, né? E aí esse ano agora foi nosso 5º ano, né? Que a gente se apresentou, e todo ano a gente traz um musical de Natal. Então, são em média de entre 10 a 14 apresentações com as crianças, e ali as crianças colocam no palco, né,
o que elas aprenderam o ano inteiro. Essa firmeza, essa presença, essa identidade deles formada. Então, quem nos acompanhou aí semana passada pôde ver o quanto essas crianças se entregam. E às vezes a gente fala, como que uma criança de 2 anos vai subir num palco e vai apresentar um teatro? Mas como a gente trabalhou o ano inteiro, essa presença, essa confiança em si, essa identidade, quem eles são, não importa se errar ou se chorar, a gente precisa, né, ser leve com isso. Então o espetáculo acontece assim de uma forma muito grandiosa, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Então, e é esse olhar também que a gente tem com as crianças, porque como foi um exemplo desse ano, teve um grupo dos meninos que não queria dançar. E tá tudo bem. Eu disse, gente, se vocês não querem dançar, tá tudo bem. Mas o que a gente vai fazer então? Vamos fazer um teatro. Então, que teatro a gente vai fazer? E aí eles passaram, né? Fizeram um teatro no momento da crucificação de Jesus, que foi o movimento todo dentro da peça. E eles amaram aquilo. Então, a gente também, dentro do Só Alegria, a gente busca muito ver aonde estão as nossas crianças. Não é o que eu quero que elas façam, mas também o que ela está no processo que ela está naquele momento. Então, a gente busca sempre trazer muitas alternativas para as crianças. Mas também a gente tem que compreender como que eles estão. E quando a gente compreende, como ali, nossa, os meninos estavam muito felizes. Muito, muito, até, né? Convido vocês a ver a página do Sua Alegria, ele tem todo esse espetáculo também lá. E, de fato, assim, a gente vê essa presença. E ali a gente vê, no final do ano, todo o desenvolvimento que foi construído o ano inteiro com essas crianças. A, a criança, ela é uma caixinha de surpresas, né? Já Sim. teve alguma situação engraçada ou inusitada que aconteceu e ficou marcada, além, é claro, do milagre do Bosque, aí teve mais alguma situação engraçada ou inusitada? Que vocês podem citar aí pra gente, para ilustrar essa espontaneidade até das crianças, né? Porque elas sempre são muito espontâneas, né? Muito. A própria questão também, digamos assim, daquelas crianças que não participam dos ensaios, mas chegam lá. Isso é muito top. Assim, ó, hoje eu posso dizer, né, que nós somos um contraturno que mais atendemos crianças com qualquer transtorno, né? A gente tem bastante crianças com laudo dentro do Sua Alegria. E é um desafio sempre pra gente isso, levar todas as crianças pro palco. Então a gente ensaia todas as crianças. E quando a gente chega nesse espetáculo no final do ano, a gente olha e fala, meu Deus, ninguém sabe que a gente tem autista lá atrás, que a gente tem hiperativo lá atrás, que a gente tem crianças Down lá atrás. E quando as cortinas se abrem, aquelas crianças dançam, elas apresentam com uma certeza do que elas estão fazendo, que é muito lindo. E tem uma menina específica que, assim, ó, todas as apresentações que a gente fez esse ano, ela nunca ensaiou. Nunca. Ela chega na sala dos ensaios, ela olha um pouquinho e ela sai. E volta e sai, e volta e sai. E chega na apresentação, ela entra e faz tudo. Nessa apresentação de Natal, a prof mesmo falou, Tati, ó, ela acho que não vai fazer nada, porque ela nem participou de nada nos ensaios. Eu falei, amada, eu já conheço ela. Vamos ver como é que vai ser. Quando a cortina se abriu, ela que comandou toda a apresentação. Ela chegava a mostrar para os outros o que os outros tinham que fazer. Eu falei, meu Deus, ela nem estava ali. E ela sabia. Então, é isso assim que a gente busca olhar muito o ser criança. Porque não é aquele que está sentadinho te olhando o tempo inteiro que de fato está aprendendo. Mas às vezes aquele que está ali no ladinho brincando também compreende muito mais. Então, é bem legal isso. E são inúmeras coisas, né? A gente tem uma aluna que é muito legal, porque ela usa um tema ali dela que a gente fala alguma coisa, ela, prof, será? Acho que não compensa. Ela fala pra gente, eu falo, amada, meu Deus, como que não compensa? Eu acho que compensa. Ela tá muito engraçada, assim, eles vêm com umas falas e é muito, muito legal, assim, essa Sempre interação. interagindo. E Sempre. quais são os planos e sonhos aí para o futuro do Só Alegria? Vocês têm planos, sonhos, né, ampliação, alguma coisa específica aí que vem para os próximos anos? Com certeza. Então, assim, ó, hoje a gente aprofundou, né, criar esse método dentro da escola, que é a educação por princípios. E em cima disso, a gente vê muito resultado e o quanto a gente está alcançando famílias com isso. Então, com certeza, a gente não vai só ficar num contraturno, mas sim, os nossos objetivos aí, nossa visão para frente é sim ter uma escola, né, de educação infantil, de ensino fundamental, que trabalha esses princípios de desenvolvimento do caráter do ser, do desenvolvimento das crianças desde lá, não somente no meio período de contraturno, mas sim num contexto em geral. Né? Então, como também
outras filiais, enfim, porque a gente conversa com muita gente e as pessoas falam, Tati, por que não tem um contraturno desse na minha cidade? Por que não tem aqui? Você não vem para cá? Por que você não vem para cá? E de fato é isso, assim, porque hoje a gente entende que contraturno, ele não é um lugar para um depósito, onde as crianças vão quando não tem aula. Mas o contraturno, ele precisa ser tão importante quanto uma escola básica, onde a criança aprende com prazer. Então, desde o tempo que eu estava em sala de aula, eu sempre fui muito assim, de trazer muito viver o impossível. E sempre criando muito projeto nesse contexto. E hoje, dentro do contraturno, a gente faz isso com uma leveza, como é a questão, né, das colônias de férias que a gente tem aí no mês de janeiro e no mês de julho, que a gente também tem as colônias de férias, onde, de fato, as crianças, elas vivem o sobrenatural. Então, a gente leva essas colônias para quê? Para que a criança possa viver um momento único, sem sentir aquela falta da família, porque no mês de férias o que a gente queria era ficar com pai e mãe, mas a gente sabe que o pai e mãe tem que trabalhar. Então, a gente procura no contraturno trazer coisas muito bem malucas, assim, para que de fato a criança viva aquela colônia, aquele tempo de uma forma extraordinária. Então, e esse contexto de colônia a gente vai levando o ano inteiro. Então, por isso que as crianças gostam tanto de estar ali dentro. Pela Né? leveza que é tudo Isso, colocado. isso. Hoje vocês atendem a... Vocês devem ter um número X, ó, nós podemos chegar a tal número. Vocês atendem... Qual é o máximo de vocês e quanto vocês atendem hoje? Isso, hoje a gente tem em média de 65 crianças dentro do contraturno, né? Praticamente todas vêm todos os dias, a gente tem, nossa, bem poucos, né? Uns 5 que vêm em dias específicos, tipo 2 dias ou 3 dias, a maioria é tudo no integral mesmo, né? Todos os dias na escola. E hoje a gente pode chegar mais ou menos... Depende muito da visualização de quantos que estariam integral e quantos estariam, digamos, em cada período. Mas se for considerar por período, até 60 crianças por período a gente conseguiria atender. E vocês têm ideia de ampliar essas vagas? Porque amplia tudo, né? As atividades todas também, né? Da escola. Vocês têm ideia de ampliar isso também? Sim. Capacidade de estrutura vocês teriam para ampliar? Sim, sim. E a ideia seria ampliar isso também? Você falou até em abrir outras filiais, né? Trazer também. Isso. Mas tem ideia de ampliar daqui também? Com certeza. Então, assim, ó, hoje a gente já... Até ano passado a gente não atendia os menorzinhos, né? Só a partir de 4 anos, mas devido à demanda e à procura das famílias a gente ampliou. Então, hoje a gente tem 3 salas novas dentro da escola, né? Então, hoje a gente tem, ao todo, são 5 salas, né? Que a gente tem dessas crianças. Então, hoje, como o Michael falou, se a gente olhar na questão de um número, 65, é que hoje a gente tem bastante criança na parte da tarde. A tarde está quase completa, são bem poucas vagas que abrem. Na parte da manhã a gente consegue mais, porque de manhã tem bastante vagas em aberto, né? Mas é nesse contexto assim, ó. Então hoje a gente já tem ampliado, né? E temos espaço para construir mais 2 salas ainda ali, nesse espaço que a gente está hoje, né? Mas, como eu falei, como a procura tem bastante, assim, nesse contexto de... O nível de contraturno que a gente tem, com tantas atividades, com esse olhar para a criança, para o desenvolvimento do ser. Então, assim, é o que a gente tem muito nesse desenvolvimento com as crianças que está acontecendo no dia a dia. Então, desde quando a gente começou lá atrás, já sempre foi com esse contexto de trabalhar princípios e valores, que é hoje o que a sociedade tanto acaba colocando ao contrário. Então, a gente está todos os dias andando contra o sistema, né? Então, a gente vê um crescimento muito grande nas crianças nisso. Muito, muito grande. Assim, ó, famílias de vir e falar, Tati, nossa, eu trouxe ela porque chega da escola, só quer celular. A gente tira, mas só quer celular. A gente tira e só quer celular. Esse amado, traz ela para sua alegria. Foram 2 dias. No 3º dia ela falou, Tati, ela chegou em casa, ela deitou no sofá e dormiu da forma como ela chegou daqui. Sem janta, sem banho, porque ela não aguentava o cansaço. Porque, de fato, a gente leva a criança a viver, a explorar todo um momento. A ser criança. Tati, A ser criança. e até se a gente pegar, digamos, o gancho ali da questão do aprendizado, de certa forma, alternativo da criança, se a gente analisar o nosso projeto do empreendedorismo, né, ao ponto que a gente levou as crianças para visitar
uma obra em finalização, junto com o engenheiro, e daí as crianças fizeram várias perguntas a esse engenheiro. Da mesma forma, num supermercado, também fazendo várias perguntas para o gerente desse supermercado. Todas essas pessoas ficaram surpreendidas pelo nível das perguntas que estavam recebendo. Até do ponto assim, pô, eu não escuto esse tipo de pergunta dos colaboradores aqui do supermercado. E a gente já vê, digamos, o desenvolvimento dessas crianças, o tanto que elas estão sendo desenvolvidas, e já, digamos, visualizando esses projetos e alcançando algo diferente do que é o comum. Instigadas a ter curiosidade, Isso mesmo. né? Que é Por exemplo, a ideia, assim, né? ó, as aulas de literatura. Então, na literatura a gente trabalha muitas histórias, né? E com essas histórias a gente trabalha muito a questão dos valores. Então, vai trazer histórias que vai falar sobre respeito, honestidade, compaixão, domínio próprio. E em cima dessas histórias, a gente leva eles para uma dramatização. Então, a gente leva eles para um teatro. Mas quem cria a cena do teatro é eles. Então, ali a gente tem criatividade, a gente tem imaginação, a gente tem o domínio do seu próprio eu, de se expressar, né? Então, a criança tímida, a gente corta ali. Porque vai perder a timidez de uma forma legal. Não aquela coisa assim, ó, continua a leitura daqui. Vai travar mais ainda. Então, lá atrás, a gente até teve algumas atividades assim, porque a gente estava muito focado no contexto de, não, vamos auxiliar na escola, se tem dificuldade, vamos ajudar a leitura, mas a gente viu que, quanto mais eu forço, mais a criança se retrai. Então, quando a gente buscou esse meio da parte lúdica, dessas brincadeiras, a gente vê um avanço muito grande nas crianças. E a questão daí, né, do empreendedorismo, vem a linguagem matemática, que vem o quê? Dentro do empreendedorismo, eles vão entender o quê? Que a matemática ela é leve e ela está em todos os lugares. E é maravilhoso eu aprender a matemática, mas de uma forma leve. Então, eu trago um exemplo da minha filha, que em uma semana, ela está no 2º ano agora, foi pro 3º, e em uma semana ela aprendeu toda a tabuada, desde a tabuada do 1 até o 10, porque já estava com a mente aberta. Nesse contexto que a matemática é legal. E coisas que lá, eu lembro no meu tempo, nossa, isso era um mês, toda semana era uma tabuada e hoje não. Então ela conseguiu compreender isso, por quê? Porque a mente dela estava aberta para aprender coisas novas de uma forma mais rápida. Então o empreendedorismo, ele traz muito isso. Então as crianças aprendem a dar troco, os conceitos básicos da vida. Até para desmistificar essa questão de fala em matemática, problemas, resolver problemas. Não é resolver problemas, né? Então, assim, ó, quando a gente trouxe o empreendedorismo dentro do Sua Alegria, a gente começou primeiro perguntando para eles o que move uma cidade. Então, foram feitas muitas perguntas. E a gente foi para o lúdico. Então, eles criaram os espaços dentro da escola, de salão de beleza, mercado, padaria, com os brinquedos que eles tinham. E aí teve um que falou, prof, mas como que vai ter o comércio se não tem um banco? Eu falei, opa, é isso aí. E o banco é o quê? Eu vou emprestar o dinheiro, não vou? Como é que essas pessoas vão? Então, ali eles começaram essa construção. Crianças aí, lembrando, de 4 anos até 12, né? Que a gente tem. E aí, nesse contexto, eles foram conversando e a gente foi vendo e a gente começou a trazer. Então, o primeiro comércio que a gente trabalhou foi uma padaria. E aí, na padaria, não é somente criar o buffet da padaria e comprar e vender, mas eles entenderam que na padaria tem um padeiro, tem o dono, tem sócios, tem um atendente, tem o da limpeza, e aí eles tem o garçom. E aí a gente fazia o sorteio para que toda semana era uma turma que ficava responsável naquele dia do empreendedorismo, né? Então, aí uma turma ficou responsável, essa turma era feita um sorteio, e aí sim, em cima disso, as crianças começavam a trabalhar. E nessa questão da imobiliária, foi onde cresceu a mente de cada criança, porque todas as crianças, assim, tu fala em 1.000, nossa, é muito dinheiro, meu. Então, quando eles começaram a criar os encartes de casas, como eles iam vender, como eles não iam vender, eles colocavam uma casa, né, no cartaz e escreviam 20 mil. E a gente sentou de novo. Gente, não existe casa de 20 mil. Talvez 20 mil é quase uma parcela. Mas vai ser o quê? 300, 400, 1 milhão, 2 milhões. E aí eles foram abrindo a mente. No final daquele mês, com uma conversa com imobiliárias que levaram, né? A gente teve 2 corretoras, né? Que vieram dar palestra para as crianças. A gente levou eles numa imobiliária e também levamos eles para ver a questão com o engenheiro, né? Então, ali no final, no construtor, Aí no final disso tudo, as crianças estavam vendendo casa de 5 milhões.
Aham. Então, o avanço que eles tiveram na questão de números foi muito grande. E quando a gente visitou uma imobiliária, a imobiliária conversou isso com as crianças. Então, eles também falaram, gente, eu tô assim, a gente fica indignado aqui, porque a gente nunca viu isso. Criança daí onde que os corretores eram os clientes e os alunos eram os corretores. Aí, naquelas salas, de fato, né, da imobiliária ali, começaram a vender. E foi muito incrível, assim, ó, aí a noção que as crianças foram tendo foi bem bacana. É Então, uma imersão, né? Acabam Sim. fazendo uma imersão ali naquele ambiente, né? E elas acabam assumindo esse papel realmente, acredito, né? isso, Sim. e com o engenheiro também foi assim. Então, na casa, em finalização ali, o engenheiro mostrou tudo, desde quando começa uma casa, quando não, o que precisa, o que não precisa. Então, foi muito bacana, assim, ó, essas interações que a gente leva também eles a compreender o real da vida. Se pudesse realizar um grande sonho do projeto, qual seria hoje? Meu Deus. Eu acho que um grande sonho é trazer, digamos, já essa expansão olhando a educação básica e fundamental. Ah, esse seria um grande sonho a tentar realizar. Sim. Com certeza. E essas crianças que estão hoje com vocês, onde é que vocês gostariam de ver essas crianças daqui a 10, 15 anos? Nossa, com certeza, realizando os sonhos que elas já trouxeram muitos pra gente, né? E estando vivendo tudo que a gente tenha ensinado, né? Então, assim, o que que a gente trabalha muito dentro do Sua Alegria? Que quando se deparar com um problema, saber fazer a escolha certa. Né? Então, a gente trabalha muito aberto com as crianças, assim, ó, desde a turminha de 2 até os maiores. Então, vamos pegar um exemplo assim, a turminha de 2 anos, né? Que muitas pessoas perguntam, ai, Tati, você fala isso tão lindo, mas é fácil falar com crianças de 6, 7 anos que já compreendem, mas como que vocês trabalham essa educação por princípios lá na turminha de berçário ou na turma de 2, que ainda são pequenos? Então, um exemplo claro que eu dou, a turma de 2 anos é uma turma que passa por aquela fase das mordidas, porque o ato da defesa deles é, às vezes, a mordida, ou muito rápido um tapa. E nesse contexto, a gente senta do lado da criança e fala o porquê que não pode bater. Não só aquela situação, não bate porque é feio, não pode morder porque é feio. Não, a gente de fato traz para a criança, gente, a boca, ela foi feita para comer, mastigar, comer comida e não comer o amigo. Não pode morder um amiguinho, por isso, porque a boca não é para isso. E aí é duas mordidas e encerrou. A gente viveu isso. A gente tem uma filha de 3 anos. E ela também passou por isso. Então ela também levou umas 2 mordidas e aí ela começou a morder também. 2 conversas a gente teve com ela. E ela compreendeu. Na terceira eu falei, será que isso pode fazer? Ah, não. A boca, a carne, a batata, que é para ser comida. Então, de fato, é isso. Quando a gente explica o porquê não pode, de fato a criança compreende ali na hora. E lá no berçário também acontece isso. Então a gente vai estar sempre mediando nesse contexto. Tati, mas eles nem entendem. Entendem. Porque o subconsciente do bebê está compreendendo o que é o certo e o que é o errado. Então, naquele momento que às vezes vem, um movimento aleatório. Não, não é. Então, ó, não pode fazer assim, porque se você bater, a mão não é para bater, ela é para fazer carinho. Então a gente fala muito isso com as crianças. E é essa leveza na conversa que a gente vê assim, ó, um avanço muito grande, né? Em todas as crianças ali dentro. Ah, quem é que pode participar do Sua Alegria Contra Turno? Ele é aberto para todas as pessoas, qualquer pessoa pode colocar o seu filho no contraturno do Sua Alegria? Com certeza, né, Michael? Então, como a gente falou assim, ó, a gente não... Muitas pessoas a gente pergunta, vocês são de alguma religião, alguma coisa assim? Não, Pois é, né? nós não somos religiosos. A gente sim prega um Deus soberano. Então, a gente atende qualquer família, né, que tem esse objetivo de trabalhar caráter e esse desenvolvimento no seu filho. Então, assim, hoje, como a gente fala, qual é o pai que não quer ver um filho bem? Qual é um pai que não quer ver um filho que sabe administrar o seu autocontrole? Então, é isso que a gente trabalha ali dentro. Então, qualquer família que sente isso no coração, de ter esse desenvolvimento, esse auxílio no crescimento do seu filho, esse é muito bem-vindo de Sua Alegria, né? Sim. A gente fala muito em projeto Sua Alegria, projeto Sua Alegria. As pessoas podem ajudar esse projeto com doações, parcerias, voluntariado também, ou ele é um projeto fechado? Não, com certeza. Estamos abertos aí. Quem sentir isso no coração, vem conversar com a gente. E
vamos visualizar ali o que pode se encaixar. Uhum. Você falou muito aí de empresa, falou de imobiliária, de padaria. As empresas e profissionais, eles podem se envolver de alguma forma ali também? Vocês estão abertos a essas oportunidades dessas empresas e profissionais também participarem junto? Com certeza, a gente já teve, né, Sim. momentos que tivemos algumas empresas que nos ajudaram, como na questão da organização do bosque, né? Construção de algumas coisas dentro do espaço, como a construção da horta, construção de casinhas, né? A gente teve doações já, desde a parte de materiais, como também financeira, Assim né? como toda essa interação também que aconteceram no projeto aí de empreendedorismo, né? Onde foi visitado uma imobiliária, foi visitado uma construtora, foi visitado uma padaria, nesta padaria em específico, foi feito todo um tour por dentro da padaria, desde a parte de manufatura, a parte de compras, gestão, até, digamos, a finalização realmente Do cliente no vir cliente, pegar. isso mesmo. Então, E onde as crianças também foram impulsionadas ali a justamente exercer a questão do controle também financeiro. Cada família deu à sua criança R$ 20 e elas fizeram a gestão para gastar ali na padaria este valor. E daí também, ó, tipo, visualizando o que se encaixaria dentro desse valor e o que elas queriam, né? Então, isso também volta à questão do empreendedorismo e também, né, do consumismo, da saúde financeira, né, de se Isso. manter saúde financeira, que vai aprendendo desde pequeno, né, que é importante isso Com também, né? certeza, porque é bem isso assim, sabe, que o que a gente defende, porque assim, ó, quanto mais cedo eu apresentar tudo isso para minhas crianças, o desenvolvimento delas será muito maior. Então, hoje a gente defende muito isso dentro do Sua Alegria. E a gente traz isso para a criança de uma forma muito leve, que elas amam vivenciar isso, porque é a parte lúdica. Então, com certeza, essas crianças sendo instruídas desde lá do berçário, nesse sistema dessa educação, quando ela chegar lá na frente, na vida adulta, ela vai saber fazer as suas escolhas. Sem ter medo, ou o que será que eu faço? Porque ela tem, como a gente fala assim, ó, essas crianças que a gente levou para o palco nessa apresentação de Natal. Essa apresentação de Natal trouxe essas crianças essa firmeza de quem eles são, essa certeza de quem eu sou. Então, quando alguém vir para ela dizer, ai, não, você é feio, eu não sou. Eu já venci uma plateia de mais de 200 pessoas. Então, eu não vou me importar com isso. Então, a gente trabalha muito essa questão mesmo do desenvolvimento da criança, do socioemocional, de quem eu sou, de quem eu não sou, o que me abala, o que não abala. Então, se a gente tem essa certeza dentro de si, de quem eu sou, essas coisas não vai abalar. E aí, a gente traz também essa questão da saúde financeira. Então, se desde pequenos aprenderem como fazer a administração, né, do dinheiro, é óbvio que lá na frente vão ser adultos muito mais saudáveis. Que hoje... Oi, Pode prosseguir. Porque hoje a gente vê como a gente tem dificuldade, nós adultos, porque lá atrás não teve isso, né? Então a gente apanha muito mais da vida. Então, se a gente traz essa clareza no coração dos nossos alunos hoje, a gente sempre visa como vai ser essas crianças no futuro. Porque hoje a gente compreende que o que está dentro do Sua Alegria, o que está nas nossas mãos, é a nossa nova geração. Então, quanto mais eu posso estar instruindo elas para fazer as escolhas certas, com certeza serão crianças, adultos, né, muito mais felizes. Ah, onde que pode encontrar o Sua Alegria nas redes sociais e também vocês estão instalados aqui em Indaial, né? Como é que as Isso. pessoas encontram aí? Então, hoje, o nosso endereço é lá na Rua Ascurra, né, no Rio Morto, 258, né? E a gente também tem, então, a página no Instagram, que é Contraturno Sua Alegria. Então, pode encontrar a gente nesses dois locais. Querem estar participando, ver um pouco mais, querer, não, Tati, eu achei maravilhoso esse projeto, quero conhecer mais vocês, podem ir lá na escola, conhecer nosso espaço também. Tem a página no Google Meu Negócio também. E lá vocês aí podem encontrar. A gente falou do empresário, dos profissionais, a comunidade é importante abraçar esses projetos como esse, como o Sua Alegria também, você acha importante? Quando a gente fala em comunidade, a gente fala das famílias também, abraçar, elas têm que estar junto também, acreditar no projeto, né? Com certeza. É de extrema importância isso, porque quanto mais a gente se conectar com a sociedade, né, com a comunidade, com a sociedade, a gente vê que é um projeto que traz realmente o futuro da nossa geração.
Então, como que vai ser essas crianças lá na frente se hoje eu não olhar para elas e não concordar com o sistema, mas sim, eu posso fazer algo diferente. Então, o que a gente sempre traz para os nossos professores, quando essas crianças estão aqui, elas são da nossa responsabilidade. Então, nós precisamos, não importa o que ela está vivendo lá fora, mas a gente tem que mostrar um mundo diferente para ela. Que todo mundo pode dizer que o mundo é ruim, mas a gente pode mostrar, sim, que Deus, ele é maravilhoso e esse mundo, ele tem as suas coisas boas, que é onde a gente ensina eles tanto a questão de agradecer e reconhecer o que estão vivendo. Então, um exemplo que eu dou para você, né, nesse contexto todo, as datas comemorativas, a gente trabalha dentro do Só Alegria de uma forma muito leve, onde a gente traz a questão do Natal, da Páscoa, o Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente comemora isso sim, porque é tão maravilhoso. E as crianças se apresentam, cada momento desse a gente vê como um momento que as crianças podem se apresentar para suas famílias. E ali vem sendo desafios e medos, inseguranças. Então é nessas apresentações, é nesse convívio com a sociedade que as crianças vão crescendo. Então quando a gente fala assim, Tati, o que que os empresários poderiam estar ajudando vocês, ou a gente pode se abraçar como uma comunidade, tanto com as famílias e até mesmo as pessoas, é isso, assim, qual é o futuro dessa nossa geração? Como que a gente vê? Não, de fato, essa educação que vocês estão trazendo tem feito muita diferença na vida dessas famílias e de todas as outras que estão por vir. Então, quando a gente compreende isso, quanto mais a gente proporciona o ambiente, ou como também vamos fazer outras escolas, abrir outros lugares, para que outras crianças e outras famílias sejam alcançadas. Porque a nossa visão é transformar essa transformação na vida da criança e das famílias. Então, a gente trabalha muito com um todo nesse contexto. Então, se a gente trazer a missão, né? Nós ajudamos famílias no treinamento de seus filhos a encontrar um mundo melhor por dentro e por fora. Vamos fazer um bate-bola aqui, resposta rápida, tá? Tem que ser. É papum. Uma palavra que define o Só Alegria. Meu Deus. Alegria? Uma emoção que o projeto desperta. A confiança. Uma mensagem para as crianças atendidas. A transformação. Uma mensagem para os pais. A perseverança. Uma mensagem para quem está nos ouvindo agora também, quem está assistindo aí o episódio. A constância. Gente, quero agradecer a presença de vocês, Tati, Maico, obrigado, né? Vocês podem deixar aí também as redes sociais, a gente já falou, mas pode Sim. falar de novo, é só procurar por Só Alegria Contraturno, acho, Contraturno, né? isso. Só alegria contraturno. Pesquisa lá nas redes sociais, vocês vão encontrar Só Alegria Contraturno e vocês vão conhecer um pouco mais, ou então poder ir pessoalmente na Rua Ascurra, no bairro Rio Morto, aqui isso. em Indaial, tá lá de portas abertas. Obrigado pela presença, espero que tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Com certeza. Muito certeza. obrigado também. né? Agradecemos pela oportunidade, pelo espaço, por todo esse acolhimento. Obrigado pela presença de E vocês, só forte alegria. abraço. Só alegria. Valeu, gente, um grande abraço. Um abraço. Gente, Tchau, esse tchau. foi o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. A gente tá de volta semana que vem com mais um programa fresquinho, saboroso, quentinho pra você, direto aqui dos Estúdios Lenga em Indaial. Uma semana abençoada pra você, tudo de melhor e até mais. Valeu, tchau, tchau.
É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. E se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos.